Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, minhas irmãs. Continuando aqui, nosso 9º dia de aula de introdução ao Antigo Testamento 2. É o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, tá bom? Então, falamos hoje sobre Miqueias, depois Naum, na aula anterior foi Abacuque, e agora vamos concluir Sofonias, profeta Sofonias. Vamos lá, meus irmãos. Bia, faça as honras para nós, por gentileza. O livro de Sofonias, a tempestade do julgamento e a aurora da redenção, uma síntese aterradora e bela da profecia do Antigo Testamento. Lembrando, e olha aqui, ó, o início do livro de Sofonias mostra também, né, de fato, quem é o escritor. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cush, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Opa, que legal. Peraí. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês um dado interessante. Pegando a nossa tabela aqui. Olha só, tabela cronológica dos reis e dos profetas, do professor André Daniel Henke. Olha só, Isaías foi um profeta da corte. Miqueias foi um profeta do campo. Isaías e Miqueias eram contemporâneos de Amós, de Oséias e Jonas. Pouquinho depois, como já aprendemos, dos profetas Elias e Eliseu. Quando eu falo um pouquinho, claro, né, meus irmãos? 120 anos depois, tá? Um pouquinho assim, né? A gente está tratando de séculos e mais séculos. Então, agora nós estamos falando de Sofonias. Sofonias, ele está aqui, ó, literalmente nos dias de Josias. Opa, que informação legal é essa? Então, ele está aqui junto de Josias, dos dias do rei dos Josias. Ele fala sobre os julgamentos, está próximo a Jeremias, possivelmente Jeremias ou não tinha nascido, ou era uma criança ainda, próximo de Abacuque, próximo da primeira investida do cativeiro babilônico, ou seja, ele está nesse contexto. Só o que acontece? Tem um diferencial, assim como Isaías é um profeta da corte, ou seja, ele tem parentescos com pessoas importantes da corte, ele era ali, imaginemos, irmãos, Isaías seria como se fosse filho de um grande ministro, de um grande general, era alguém da corte, era alguém influente, tá? Agora, ele, Sofonias, tinha um diferencial, olha que legal. Vejamos aqui, mais uma vez no texto. Palavra do Senhor, que veio a Sofonias, filho de Cush, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ou seja, ele era um descendente direto da realeza. Ele era da corte, mas a linhagem dele era real. Opa! Então Deus levanta? Deus levanta. Está achando que Deus só vai levantar profeta lá do campo, né, pastor, agricultor, vem lá de Tisbe, que a gente nem sabe de onde é. Não, aqui, ó, Deus levanta também da realeza. Está aqui Sofonias. Fantástico ou não? Essa informação é muito legal, tá bom? Então vamos ler aqui. Olha aí. Rei Ezequias e a linhagem Sofonias. Leia para nós, então, Beatriz, por gentileza, ó. Ezequias, da linhagem de... ou melhor, Sofonias da linhagem do rei Ezequias, o grande companheiro de Isaías. Então, leia para nós, senhor, por favor. O profeta de sangue real. O nome Sofonias significa o Senhor esconde, ou o Senhor protege, uma promessa de refúgio refletida em Sofonias 2:3 e Sofonias 3:8-12. Linhagem. Trineto do rei Ezequias, o único profeta menor pertencente à família real. Perceba que legal isso, não, irmãos? Interessante, né? Ele era da família real. Vamos lá, qual é o problema e qual é o benefício ser da família real? É simples, irmãos. É simples. Benefício é esse mesmo, como vocês já sabem.
O benefício ou o malefício é porque você conhece tudo. Você sabe de tudo. Dos detalhes mais simples aos mais complexos do que acontece na corte. Entendeu? Então, ele sabia de todos os detalhes. In loco. Ele sabia, não só porque pertencia à corte, mas porque ele vivia no meio da monarquia. Ou seja, ele era trineto do rei Ezequias. Leia para nós aqui, Fia, por gentileza. Como primo distante do jovem rei Josias, possuía acesso direto à corte. Ele conhecia intimamente a hipocrisia e o clima religioso da elite de Jerusalém. Tá bom? Então ele sabia de todos os detalhes. Tá bom, meus irmãos? Então, continuemos. Tabuleiro geopolítico, 630 a.C., né? Ou seja, tínhamos a Síria, acentuado o declínio internacional, Egito penetrando na Palestina mais de modo ineficiente e oportunista, e a Babilônia em rápida ascensão ao poder sob o comando de Nabopolassar. Judá, o campo de batalha, um estado vassalo da Síria, exausto e severamente enfraquecido, tanto política quanto moralmente, após o longo e sanguinário reinado de Manassés. Manassés, meus irmãos, foi um rei muito cruel, que levou a nação a padecer muito, tá bom? Então, esse é o contexto, tá? A crise espiritual e o ponto de intervenção. Então, aqui lembrando, né, que em 640 a.C., ou antes de 640, 55 anos de derramamento de sangue e profunda corrupção moral sobre Manassés e Amon, esses reis foram cruéis demais. 640 a 632 a.C., Josias herda uma nação despedaçada e começa a reinar aos 8 anos, lembrando aqui de Joiada, de tudo que a gente já comentou. 630 a 625 a.C., a janela profética de Sofonias. O profeta divulga o quadro mais aterrador do julgamento divino, influenciando diretamente o rei. 628 a 621, a primeira grande purificação da idolatria em Jerusalém. Olha só que interessante, irmãos. Temos Josias, temos Joiada, e agora Deus levanta também Sofonias. Lembram que a gente acabou de ver que o profeta Abacuque também está nessa leva. Interessante, né? Deus levantando ali fora do palácio, dentro do palácio. Ou seja, Deus sempre tendo compaixão e misericórdia do seu povo, né? Então a gente vê a primeira purificação entre 628 e 621, e depois 621 a 609, o livro da lei é encontrado no templo, renovando a renovação da aliança. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, Pastor, alguma então dúvida? ele profetizou durante somente 5 anos? Possivelmente, filho. É a janela. Ou seja, foi nesse período aqui. Como assim? Porque a gente sabe? Por causa das declarações aqui, filho. Ele veio, né, olha, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então a gente deduz que seja exatamente essa janela. Porque vocês vão se lembrar que pouco tempo depois Josias morre, né? Então é durante esse período, entendeu? Mas, Fia, tem vezes que podem acontecer de ter algumas descobertas arqueológicas ou que muda alguma coisa, tá? Pode trazer um pouco mais para cá. Então, assim, é claro que essas datas são evidências por causa do próprio texto e textos paralelos, tá bom? Joia? Alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Podemos prosseguir? Bom, continuando aqui, objetivos. Um chamado de 1/10 hora. O que seria isso, irmãos? 1/10, quando está 11 horas, é a última hora para o relógio dar 12 horas, né? Ou seja, é a última hora. O que Sofonias foi? Ele foi esse profeta que foi levantado na última hora. É 1/10. Ou seja, entre as 11 horas e a meia-noite, ou 11 horas da manhã ao meio-dia, é a última janela de tempo para fechar o relógio, né? A profecia de Sofonias foi um aviso final antes do ponto de não retorno. O livro cumpre 3 objetivos simultâneos e urgentes: condenar a profunda idolatria enraizada na nação, advertir
inequivocadamente sobre o iminente grande dia da ira divina e prometer os resultados finais do julgamento de um povo purificado, humilde e restaurado, habitado pelo próprio Senhor. Então ele acaba sendo esse profeta, né? A estrutura e a divisão do livro, fases. Primeira fase, capítulo 1, revelar a ira de Deus. Alvos primários, toda a natureza e a purificação de Judá, destruição de todas as classes de pecadores, a terra consumida. A segunda divisão, que é o capítulo 2, 1 ao 3, 8. Punir os inimigos. O julgamento recai sobre os pagãos por escarnecer o povo de Deus, sobre Jerusalém por rejeitar a palavra e sobre todas as nações por rejeitarem a misericórdia. Promessa central: o arrependimento verdadeiro provê misericórdia. Ou seja, mais uma vez, Deus aqui falando a esse povo, olha, se arrependam. Percebam, Jeremias, pouco tempo depois, vai ser levantado com uma mensagem cruel, mas mesmo Jeremias com uma mensagem cruel, no sentido de que Jerusalém vai cair, ainda mesmo Jeremias com essa mensagem, Deus estava dizendo, olha, eu vou levantar vocês, vou dar um novo coração, vou trazer de volta, vou fazer de novo, vocês vão aprender, só que vai demorar 70 anos. E a fase 3, né, capítulo 3, 9 ao 20, restaurar o povo, a restauração para a justiça, uma linhagem pura, corações purificados do orgulho, e a restauração para o regozijo, festas solenes e sortes restauradas pelo Messias. Ou seja, uma promessa de restauração, né? Então, notem como que o livro ele se divide, né? Essa é uma divisão do Ellison, tá bom? Ele também menciona sobre o grande dia do Senhor, né? A maior ênfase de Sofonias. O termo liga 3 profetas ao longo de 400 anos, sempre emergindo em épocas de profunda apostasia para admoestar a nação. Profeta Joel, lá por volta de 835 a.C., ou seja, e aí depois, 200 anos depois, vem Sofonias, agora em 630, o ápice da fúria e o retrato mais severo do julgamento, e depois Malaquias também, 200 anos depois do cativeiro babilônico. Ele vai tratar também do dia do Senhor, né? 430 a.C. Percebam, por volta de 200 anos, Deus levantando sempre um profeta, né? Para os 3 profetas, o dia carrega uma promessa dupla, o julgamento absoluto para os obstinados e a indicação do Deus de Israel como um refúgio seguro para os arrependidos. Sempre Deus vai dar espaço aos arrependidos, meus irmãos. A conversão é o ponto alto da nossa vida, deve ser para sempre. E o arrependimento, o quebrantamento também, né? Tudo bem? Alguma pergunta? É um livro curtinho, meus irmãos, mas o mais importante aqui em Sofonias é saber que ele era da linhagem real e que ele é uma voz de Deus condenando o povo ao pecado ali nos dias logo depois de toda a confusão, de toda a apostasia. E, ao mesmo tempo, também deixando uma mensagem de esperança. Entendeu? Continuando aqui. Anatomia da ira divina, 1:18 e 3:8. O quadro pintado por Sofonias é descrito como o colapso final do universo, muitas vezes comparado com as tremendas cores de um imaginário inferno de Dante. O Todo-Poderoso consome a terra com o fogo de sua indignação. Eu até mandei hoje no grupo para vocês, né, um material, eu não sei se vocês tiveram tempo de ver, eu vou abrir agora aqui e compartilhar rapidamente com vocês. Eu peguei aqui esse material, deixa eu só tentar compartilhar. Aqui está, deixa eu ver se... Eu peguei essa janela, olha só. Se depois quiser saber mais sobre esse assunto, assista ao vídeo que eu mandei para vocês. O link já está ao lado. O Inferno de Dante, aqui, ó, é uma ideia, inclusive baseado na Divina Comédia, que todo, como o próprio slide retrata aqui, né? Inferno, como se diz, como eu posso dizer aqui, fazendo uma síntese?
O inferno de Dante seria uma ficção que foi criada, mostrando que é um inferno com vários níveis, né? Começa aqui pelo limbo, que são os virtuosos pagãos, o Vale dos Ventos, que é a luxúria, Lago de Lama, que é a gula, colinas de rocha, que é a ganância, rio de Styg, que é a ira, cemitério de fogo, que é a heresia, o vale de Plegrote, não estou conseguindo ler direito, que é a violência, a fraude, que é a outra região, e o último é a traição, é o lago, a parte mais baixa, né? Então, depois, se vocês quiserem saber mais sobre o que é o inferno de Dante, vejam o vídeo dessa professora no link aqui, que eu até compartilhei para vocês, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso material. Só para... Opa, onde estou? Só um segundo. Aqui. Só um segundinho. Aqui. Então, quando o nosso irmão Stanley Ellis cita, ele comenta sobre essa ira de Deus e remete até essa ideia, né, do inferno imaginário, que é o inferno de Dante, tá bom? Mostrando a ira divina sobre o povo. Aí temos a questão da diferença profética. Ao contrário de outros profetas, Sofonias faz da denúncia e da ameaça o tema central, e não ensinamento moral positivo. E o propósito é confrontar solenemente a sombria realidade de um encontro iminente com um Deus ultrajado. Não há diminuição da ira para a rejeição obstinada. Então, assim, percebam que Sofonias ele vai falar sobre isso, a ira de Deus sobre o seu povo. Tá bom? Ele destaca esse lado. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, quero ser enfático. Ele era da linhagem real. Ele sabia do que estava acontecendo de errado. Na corte, entre os sacerdotes, entre os profetas, entre a nobreza, entre a política. Então, assim, percebam que assim como Miqueias, nos dias de Isaías, foi uma voz ao povo, agora a gente está naquela fase terminal, que esse povo veio à bancarrota. Eles não deram mais ouvido aos profetas, se esqueceram de Isaías, se esqueceram de Elias, se esqueceram de Eliseu, sabiam da destruição que já tinha acontecido em Samaria, e eles estavam confortáveis no seu pecado, então Deus levanta agora na corte, na linhagem real, um profeta, para ser mais uma voz ao seu povo. Assim como foi Abacuque, assim como foi Naum, assim como foi o próprio Jeremias, né? Tá bom? Como a gente já estudou. Então, continuando aqui, a matriz da apostasia, o catálogo de pecados religiosos de Jerusalém sob o escrutínio do juiz, o perfil de idolatria, percebam, aqui é uma descrição de como eles estavam vivendo. Perfil de idolatria, adoradores de Baal, descrição clínica, dedicação às divindades cananeias, ou seja, meus irmãos, ó como o povo estava vivendo em própria Jerusalém e Judá. Ou seja, por isso que Deus usa depois Jeremias dizendo, acabou a paciência, não tem jeito, vocês serão destruídos. Adoradores da natureza, cultos aos astros, ao sol, à lua e às estrelas. O povo eleito, a nação eleita, a cidade sagrada do templo eleito. Sincretistas pressupõem adorar ao Senhor, mas mistura o culto com outros deuses. Desertores, aqueles que abandonam deliberada e conscientemente a adoração divina. Deístas indiferentes, aquela ideia, né, que Deus cria tudo e nos abandona. O deísmo nos remete sempre à lembrança de um grande relojoeiro, que Deus é esse grande relojoeiro que cria o universo e deixa ele agora viver a sua vida ao seu próprio curso. Essa é a ideia da filosofia deísta. Supõe que o Senhor é passivo, ocupado ou indiferente às situações dos homens, um dos, ou seja, Deus está muito atarefado, ele não se preocupa com a gente. Isso é uma mentira, né? Mas isso era o que o povo vivia diante dessa ideia. E líderes corruptos, autoridades civis e religiosas que se tornam impermeáveis e blindados à justiça divina, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Então essa é a matriz da apostasia. Por isso que a apostasia, meus irmãos, ela é perigosa, né? Tá bom? O microcosmo do Antigo Testamento,
Olha só que interessante essa linha. A gente tem a lei, os profetas e a poesia, e temos Sofonias, que faz uma síntese, né? Se alguém quiser ver todos os oráculos secretos do Antigo Testamento, reduzidos em um único pequeno resumo, basta apenas o livro de Sofonias. Ele faz uma síntese bem peculiar, tá bom? A função da síntese, embora não apresente muito conteúdo original e inédito, Sofonias resume as principais características da profecia com declarações de caráter definitivo. O veredito, ele foi, mais do que qualquer outro, um profeta da ênfase e da conclusão. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, para a gente concluir aqui, a virada cristológica, capítulo 3, versículos 5 e 17, a revelação do rei. Ao descrever e desenrolar o dia do Senhor, Sofonias declara que o rei de Israel, no meio do povo, não é outro senão o próprio Senhor, ou seja, o eu sou, que sou o eterno. Olha o tetragrama sagrado aqui, Jeová, né? Guerreiro vitorioso, ou guerreiro vitorioso, aquele que vem para livrar o seu povo de todos os últimos inimigos. O resultado, o Deus que consumiu a terra em fogo torna-se o lugar de refúgio definitivo, 2:3, e o restaurador da alegria. Sua vinda é alvo de imensa exultação. Ele tira os judeus do opróbrio para fazer deles um louvor em um nome em toda a terra, 3:19. Opróbrio é humilhação, né? Tá bom? Síntese final, o juízo e o restaurador, a grande ira, o colapso do universo sobre a rebelião obstinada, destruição completa do orgulho, da idolatria e dos imperadores corruptos, o fim de um sistema impermeável à correção. A grande redenção, o surgimento de um remanescente purificado e humilde, a restauração de uma linhagem pura e das festas solenes, o Senhor regozijando-se no meio do seu povo. A tempestade da ira de Deus, descrita por Sofonias, atua como um mecanismo exato e necessário para limpar os céus, preparando o cenário para a inabalável aurora de sua misericórdia. Tá bom, meus irmãos? E assim fechamos. Aqui conclui nosso querido irmão Sofonias, profeta Sofonias. Tá bom, minhas irmãs, meus irmãos? Hoje conseguimos os 4 profetas. Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. E aí, na última aula, vamos para Zeu, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os profetas pós-cativeiro. Como a gente já trabalhou bastante aqui pelo nosso slide, né? Mostrando esses 4 profetas, ou melhor, 3 profetas brilhantes, né? Eu disse 4 porque eu me lembrei de Esdras, que foi também um escritor brilhante. Temos Neemias, Esther também. Então, aqui a gente vai para o retorno. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma pergunta, dúvida do livro, texto? Tranquilo, pastor. Tranquilo? Tranquilo. Então, meus irmãos, olha, quinta terminamos aqui a última aula e depois prova. E querendo Deus, terça-feira que vem, em nome do Senhor, com a permissão dele, com a graça dele, iniciamos introdução ao Novo Testamento 1. Tá bom? Os livros de teologia, na quinta-feira eu vou falar um pouco daquele período interbíblico, a gente não vai entrar, a gente vai entrar mesmo quando falar sobre o Novo Testamento, tá bom? Beleza, minhas irmãs? Gostaram do profeta Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias? Meus irmãos? Gostei. Querem fazer algum comentário? Algum acréscimo? Não. Então tá bom, meus irmãos. Uma noite abençoada. Nos vemos na igreja amanhã, as ovelhinhas, e os demais irmãos nos vemos quinta-feira em aula, tá bom? Amém. Boa noite. Boa noite, pessoal. Graças e paz. Deus Boa abençoe, noite, meus irmãos. pessoal. Uma noite abençoada a todos, tá? Amém. Vamos ficar. Amém. Boa noite. Graças e paz. Graças e paz. Deus abençoe.